Olá, meus amigos. Meu nome é João Batista e vou falar hoje sobre os absurdos que continuam acontecendo no nosso Brasil. Em especial, o que aconteceu agora nos últimos dias com a ditadura imposta pelo STF, em específico o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, que entrou ali no STF através de nomeação do presidente Michel Temer. O Alexandre de Moraes, ele foi advogado do PCC. Não é querer agora desqualificá-lo, não é isso. É falar sobre a história dele. Independentemente dele ter livros escritos, de ser um constitucionalista e etc., não importa. O importante é a trajetória do Alexandre de Moraes, e nessa trajetória dele inclui ter sido advogado de pessoas ligadas ao PCC. Na época, o então governador Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, nomeou ele secretário de segurança lá do estado de São Paulo, e houve muitas críticas por ele ter sido advogado de pessoas ligadas ao PCC. Mas esse mesmo Alexandre de Moraes, que depois se tornou ministro do STF via seu amigo Michel Temer, ele acha um absurdo o presidente Jair Bolsonaro nomear alguém, porque esse alguém é suspeito de ser amigo do presidente. O crime é esse, ser amigo do presidente. Hoje em dia, você ser amigo e você ser apoiador do presidente Bolsonaro, você está cometendo um crime. Agora, o Alexandre de Moraes foi esticando a corda, foi tomando decisões arbitrárias, e a última agora foi essa da expedição dos 29 mandados de busca e apreensão contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E o pior, entre esses apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tem parlamentares. Ele rasgou a Constituição de uma forma tão gritante que até os parlamentares que têm imunidade parlamentar, ele não quis saber, ele simplesmente determinou que fosse lá, apreendesse celulares, computadores, intimar esses parlamentares sem passar pelo um processo, sem passar pelo PGR, sem passar por nada, passou por cima de tudo, sabe? E a coisa é muito triste. O pior de tudo, não é ver o senhor Alexandre de Moraes, que é uma das peças, junto com o Sérgio Moro e tantos outros, nesse tabuleiro para tentar tirar o presidente Jair Bolsonaro desde o primeiro dia. Aliás, desde antes dele assumir, já tinha esse plano de não deixar ele terminar o mandato. O presidente Jair Bolsonaro e o seu governo, os seus ministros, não tem uma denúncia sequer de corrupção. Uma sequer de corrupção. Ou seja, nós tínhamos governos anteriores que tiveram mensalão, petrolão, era uma verdadeira quadrilha, todos os ministros ali envolvidos em roubalheira de tudo que era tipo. E não se via o STF com essa gana toda para prender todo mundo ali, sabe? Que é o que deveria ter sido feito, né? Era para ter sido, lógico, que aberto o devido processo legal e etc, etc. Mas o que aconteceu no STF? Todas as pessoas que tinham foro privilegiado chegavam no STF, simplesmente ou o processo prescrevia ou a pessoa era absolvida, tendo provas suficientes para estarem todos na cadeia, uma verdadeira quadrilha, principalmente mensalão, petrolão. Mas a culpa de tudo é do presidente Jair Bolsonaro, que não tem um ato sequer de corrupção no governo em 1 ano e 5 meses de governo. Para vocês verem aonde que o sistema chegou. A esquerda aparelhou tanto o país que o ministro Abraham Weintraub, o ministro da Educação, está passando por coisas assim absurdas
porque ali é o ninho da esquerda. O ninho da esquerda é a educação. Ali foi onde eles aparelharam, foi onde eles começaram a guerrilha cultural, que não teve resistência. Os militares em 64, salvaram o país do comunismo. Não vou tirar os méritos dos militares totalmente, mas eles foram uns frouxos quando deixaram a extrema esquerda dominar tanto a educação quanto a cultura e dominaram também o judiciário. Tanto é que quando os militares deixaram o poder, quais foram os partidos que comandaram o país desde então? Foram de direita? Como que essa ditadura, bem entre aspas, foi tão cruel, como a esquerda diz? Torturaram, mataram. 21 anos no poder, se revezando ali, se não me engano, 5 presidentes. E aí, quando eles saem do poder, só restou a extrema esquerda. Aí agora o único presidente de direita que foi eleito democraticamente com quase 58 milhões de votos, está sendo caçado. Caçado que eu falo com C cedilha mesmo. Como se caça uma fera, como se caça um animal, sabe? Não é caçado com 2 S não, porque isso eles não vão conseguir fazer. Eles não vão caçar o mandato dele, porque o povo não vai deixar. O povo não vai aceitar essa aberração. O único presidente que não tem um ato de corrupção. E eles estão caçando, como naquele vídeo que o presidente compartilhou lá e depois até pediu desculpa e tal. Não deveria ter pedido desculpa, a realidade é essa mesmo. Tá todo mundo ali querendo dar sua mordida, sabe? O bom disso tudo foi que surgiram aqueles que eram fiéis a um projeto de país, de Brasil, e aqueles que só querem ver o seu lado, o seu bolso, que são aqueles traidores que se elegeram às custas do presidente Bolsonaro, tipo Alexandre de Frota, tipo Joyce Hasselman, o próprio Dória, que usou a camiseta escrito Bolsodória, o Itzel, que se pendurou no saco do Flávio Bolsonaro para ser eleito lá no Rio de Janeiro, e tantos outros, Major Olímpio, tantos outros que foram eleitos na onda Bolsonaro e hoje estão aí atirando suas pedrinhas. Fica bem fácil distinguir quem está do lado certo quando a gente olha quem está do outro lado. Quem é Alexandre Frota? Quem é Joyce Hasselman? Se você for buscar vídeos antigos da Joyce Hasselman, que ela vivia fazendo vídeos no YouTube, você vai ver vários vídeos dela xingando integrantes do STF. Xingando. Não teve um sequer que tomou alguma medida contra ela. Nada. Alexandre Frota, tem vídeos dele, tá aí, né? Tá vazando, tá correndo agora, tá sendo divulgado aí na mídia aí, vários vídeos do Alexandre Frota xingando o STF. Mas agora, se alguém que se diz apoiador de Jair Bolsonaro tecer uma crítica sequer ao Supremo Tribunal Federal, ele está cometendo um crime. Agora, chamar o presidente de bozo, de miliciano, de fascista, de nazista, de bandido, de corrupto, de tudo quanto é coisa, sem nenhuma prova, está valendo. Não se vê um ministro do STF e não se vê um parlamentar, a não ser os apoiadores do presidente, se manifestando contra esse tipo de coisa. Até porque é um direito que o povo tem de fazer críticas e até de xingar. Aqueles que não têm nenhuma educação, até de xingar. Certo? E isso, quando não há nenhuma providência em relação a isso por parte das autoridades, tipo Supremo, nos dá também o direito de fazer isso, de xingar, inclusive. Eu tenho vergonha do STF. Eu estou cometendo um crime? É a minha opinião. Eu tenho vergonha do STF. Não tenho nenhum orgulho de ter o STF que o Brasil tem.
onde o próprio presidente da Suprema Corte, ou seja, a maior autoridade judicial do país, só é presidente do Supremo, só é ministro do Supremo, aliás, porque foi advogado da CUT e foi advogado do PT. Reprovou em 2 concursos para juiz, e isso prova que ele não tem o notável saber jurídico tão exigido para essa função. Mas, enfim, como que nós vamos respeitar uma Suprema Corte? Não por isso, por ter sido advogado do PT, ou por ter sido outro advogado do PCC, ou por outro ter sido primo do Fernando Collor, que está lá. Não por isso, mas pelas ações que eles cometem, pelo que eles fazem lá dentro, ou às vezes deixam de fazer. Então, eu não tenho nenhum respeito. Sou um cidadão comum, não tenho nenhum foro privilegiado, não tenho imunidade parlamentar, não tenho nada. Sou um cidadão comum, mas eu não respeito o STF, não devo nenhum respeito aos integrantes do STF. Não me repreendo, não votei em nenhum deles para eles para eles fazerem, para eles legislarem, para eles tomarem a autoridade do executivo e quererem mandar mais do que o presidente no que diz respeito a atos do executivo. Então, eu não respeito, simplesmente não respeito o STF, assim como não respeito grande parte do Congresso Nacional. Um direito meu. Afinal de contas, acho que ainda estamos em um país democrático. Eu digo acho bem, entre aspas, porque nos últimos dias dá para ter muitas dúvidas se nós ainda vivemos num país democrático. Domingo teremos novas manifestações, principalmente em Brasília. Eu estou com alguns problemas de ordem pessoal, não estou podendo viajar, mas eu acho que todas as pessoas que podem, devem estar lá nesses atos, porque isso diz respeito à nossa vida, ao nosso futuro, ao nosso país, que se cair na mão dessa gente, com certeza nós viveremos uma ditadura muito cruel e serão tempos muito difíceis. Então, meus amigos, todos aqueles que puderem, vamos para a rua nos manifestar, porque a situação nunca esteve tão grave como está agora. Bom, você que gostou do vídeo, se puder curtir, puder compartilhar, puder principalmente se inscrever no canal, eu agradeço. Se você não gostou, dê o seu dislike. Não há nenhum problema, afinal, eu defendo a democracia. Ok? Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.